Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Um homem de 43 anos que foi abordado pela Polícia Civil na última sexta-feira na Avenida Governador Valadares, no bairro Manuel Honório, teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Ele é suspeito de descumprir medida protetiva e praticar o crime de stalking contra uma mulher. Stalking é uma prática de perseguição feita de forma repetitiva e totalmente inoportuna. O acusado é policial civil no Rio de Janeiro e estava em um carro que foi cercado pelos policiais no meio da rua. Ele foi encaminhado ainda no fim de semana para o Ceresp. O corpo de uma recém-nascida foi encontrado às margens do Rio do Peixe, em Lima Duarte, no último sábado. O Corpo de Bombeiros informou que quando a corporação chegou ao local, o SAMU que tinha sido acionado já havia realizado os primeiros atendimentos e constatado a morte da bebê, que era uma menina. Ainda segundo os bombeiros, o corpo da recém-nascida ainda estava com o cordão umbilical e estava acessível na margem do rio. O acesso a essa margem foi facilitado pela casa de um morador local que autorizou a entrada da guarnição para a realização dos procedimentos necessários. A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência. O caso foi encaminhado para a investigação da Polícia Civil. E a Polícia Civil investiga a morte de uma criança em Barroso sob suspeita de negligência médica no hospital. O corpo da criança foi exumado no fim de semana para a coleta de materiais biológicos. A Câmara dos Vereadores, pela Comissão da Saúde, pediu esclarecimentos ao hospital e diz que vai acompanhar todo o processo de apuração dos fatos. Wanderson Henrique Neves do Nascimento tinha 12 anos. Ele deu entrada no Instituto Nossa Senhora do Carmo no dia 23 de março com dores abdominais. A família relata que informou aos médicos que ele tinha uma hérnia desde o nascimento, localizada na região abdominal e que já havia causado desconforto em outras ocasiões. Segundo a família, essa informação não foi considerada pela equipe médica. Logo diagnosticaram o menino com virose, sem realizar exames mais precisos. Eu andei atrás do médico, falei para ele que meu irmão tinha hérnia. Ele falou comigo que meu irmão estava com uma virose. Falei, mas como que você sabe que ele está de virose? Você não fez um exame, não fez nada. Foram receitados antibióticos e remédios para quadro de virose e desconforto abdominal. A família diz que continuou pedindo uma ultrassom abdominal e que internasse o menino, já que ele estava na sala de observação. Minha mãe pediu o dia todo uma ultrassom para ver a hérnia dele. Desde o momento que ele deu a entrada no hospital, já foi dito que ele tinha a hérnia e ninguém fez nada. Fui e falei com ele, ele está sentindo muita dor na hérnia. Ele pegou e falou comigo que era normal. O João Trindade falou comigo que era normal ele sentir dor na hérnia, porque ele estava fazendo força para evacuar. Quando trocou o plantão dele à noite, que deu uma médica, que eu não sei o nome dela, eu falei que não foi feito nenhum exame no meu irmão. Ela pediu para colher o sangue dele. E nisso, depois de passar um certo tempo do exame que foi colhido, se eu não me engano, foi quase 9 da noite, eu achei ela e perguntei para ela se não era o caso de internar meu irmão. Ela me deu a resposta de que era 15 para as 10 e que ela tinha pedido até o pediatra para olhar se o exame saiu, mas que meu irmão não poderia ser atendido por um pediatra, que ele era considerado adulto. E falou comigo, já é 15 para as 10 e esse exame não saiu. E eu só consigo internar seu irmão até as 10 da noite. Esses remédios não aliviaram a dor de Wanderson. Mesmo assim, a família diz que os médicos não reviram o diagnóstico inicial de virose. Isso só foi revisto quando a criança começou a vomitar um líquido escuro. Mas já era tarde. Wanderson morreu na madrugada do dia 24, dentro do hospital. Na certidão de óbito consta a morte por broncoaspiração por vômito. Nesses áudios, Wanderson relata muita dor. Tô com dor na hérnia. O Pâmela, socorro, tô passando muito mal. Pâmela, tchau, vou dormir. Ele, coitadinho, não dava nem um gemidinho, que ele era um menino forte, um menino saudável, não sentia nada. E nesse momento eu vejo o sofrimento dele, sem ele dar um gemuro, sem nada.
E eu só socorrendo, sem saber o que fazer. Pedia, pelo amor de Deus, que eles transferissem meu filho. Eu falei, transfere meu filho, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer. E já saí gritando pelo hospital, pedindo trações, saí desesperada e gritando, não deixa meu filho morrer, que eu só tenho ele de menino. Eu só tenho meu filho de menino, não deixa ele morrer, pelo amor de Deus. E acabou que ele morreu sem socorro nenhum. Em nota, o Instituto Nossa Senhora do Carmo disse que abriu uma sindicância para apurar o caso e destaca que não ocorreu atraso no atendimento. Disse também que ao longo de todo o período, a vítima recebeu assistência contínua de 4 médicos e toda a equipe de enfermagem. Ele ficou, desde o dia que ele chegou com o pai dele, na madrugada, até o dia de falecimento dele, numa sala de observação, onde ele falou que ele foi para emergência e urgência com 4 médicos a favor dele. Isso nós não vimos em momento nenhum, a não ser que esses 4 médicos apareceram quando, infelizmente, o pior já estava acontecendo. O tio guarda com carinho uma camisa de futebol de Wanderson, também conhecido como Dindim. O Anderson era um rapazinho sonhador, um rapazinho que tinha tudo pela frente, entendeu? Só que, infelizmente, teve o sonho interrompido por causa da negligência médica nesse hospital de Barroso. E uma pessoa muito querida, que era um profissional pela frente, todo mundo já tinha avisado isso nele. Infelizmente, aconteceu essa negligência. A família agora busca justiça pela morte da criança. Eu quero cobrar da justiça para outra mãe não estiver passando o que eu estou passando, que eu estou sofrendo demais da conta, eu não quero que outra mãe passe por isso. Em nota, a Prefeitura de Barroso diz que acompanha a investigação e aguarda a conclusão do inquérito pela Polícia Civil. Explicou também que atua na cessão do prédio e no repasse de recursos financeiros, mas não exerce administração direta sobre a unidade hospitalar. Um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas na última sexta-feira durante um tiroteio no centro de Fervedouro, zona da Mata Mineira. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 7h30 da manhã, um homem entrou numa padaria do bairro e fez 6 disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. A polícia fez buscas pelo suspeito, que fugiu em um carro. Segundo a PM, o veículo tinha placa clonada e foi encontrado carbonizado próximo ao córrego dos Marianos, no município. O suspeito pelo crime não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para investigação. Ainda conforme a PM, os 2 feridos foram encaminhados para o Hospital de Fervedouro e em seguida para uma unidade hospitalar em Carangola. Eles não correm risco de morrer. O motociclista de 29 anos morreu ontem à noite após bater de frente em uma viatura da Polícia Militar na estrada Barão do Monte Alto, em Patrocínio do Muriaé. De acordo com o registro da ocorrência, ao ver a viatura da Polícia Militar no bairro Distrito, em Barão do Monte Alto, o motociclista teria fugido em alta velocidade e desobedecido uma ordem de parada sentido Patrocínio de Muriaé. Os militares pediram apoio para a base da PM de Patrocínio. Ainda de acordo com o registro, o motociclista teria invadido a contramão e batido de frente na viatura. O jovem era inabilitado. Os militares foram atendidos no Hospital São Paulo, em Muriaé. A polícia e produtores de eventos de Juiz de Fora vêm monitorando uma quadrilha que tem agido principalmente em grandes eventos na cidade, como no Festival de Verão que aconteceu no último sábado no Estádio Municipal. Vários aparelhos celulares e carteiras foram furtados durante os shows. Uma mulher, por exemplo, entrou em contato para falar que em menos de 1 hora levaram o celular do marido dela e de uma amiga da filha. Eles estavam no mesmo grupo. Essas ações são comuns nesses eventos. Em São Paulo, por exemplo, durante o Lollapalooza, uma mulher estava filmando um dos shows, cantando, alegre ao ver um ídolo no palco, quando de repente um homem leva um outro aparelho celular que estava com ela sem que a vítima percebesse. Segundo a polícia, é fundamental que as vítimas façam o registro do furto através de um boletim de ocorrência. A própria PM divulgou também um vídeo que foi transmitido durante os shows no sábado em Juiz de Fora, com orientações importantes. Mantenha seus pertences pessoais em local seguro sob a sua vigilância. Evite exibir objetos tais como celulares e joias. Isso acaba atraindo a atenção indesejada de criminosos. Se possível, coloque-os à frente do corpo. Esteja sempre atento ao ambiente ao seu redor. Não transite em locais ermos e, em qualquer caso de comportamento suspeito de confusões, procure a Polícia Militar ou informe a equipe de segurança.
Gente, agora eu tenho uma excelente notícia para você que está buscando um plano de saúde para você e seus funcionários. A Unimed Juiz de Fora está com uma promoção única. Essa promoção se chama Última Chance. E sabe por quê? Porque é a sua última chance de comprar planos completos da Unimed com valores de 2024. Isso mesmo, planos completos da Unimed com valores do ano passado. E essa promoção vale somente para o mês de março. Para você ter ideia, tem plano empresarial completo a partir de R$ 157,24. Então dá uma passadinha lá na Unimed, que fica na esquina da Rio Branco com a Rua Espírito Santo. Ou, se preferir, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que está aí na nossa tela. Unimed Juiz de Fora, o maior e mais completo plano de saúde da região. Abril está começando, nesta terça-feira, dia 1º. Como fica o tempo nesse novo mês que vai entrar agora? Essa primeira semana do mês de abril tende a ser uma semana bem agitada, com grandes mudanças no tempo mais lá para o fim dessa semana. Mas até lá, nestes primeiros dias, seguiremos com o tempo mais abafado no decorrer das tardes, com variações de nuvens, noites e manhãs mais agradáveis. Há possibilidade para a chuva? Sim, há possibilidade para a chuva, mas não será uma chuva de forma generalizada sobre toda a região. Será em forma de pancadas isoladas entre a zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes. Lá para o fim dessa semana, teremos o avanço de uma frente fria mais forte, acompanhada de uma massa de ar frio de origem polar mais significativa. Essa frente fria tende a aumentar a chance para chuva numa área maior aqui da nossa região, e essa massa de ar frio de origem polar também tende a trazer um friozinho típico de outono aqui entre a zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes. Ou seja, com manhãs um pouco mais amenas, tardes também com máximas mais baixas. Na sequência, mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Um intervalo rápido. Até já. No dia em que se recorda os 61 anos da ditadura militar no Brasil, você vai conhecer os impactos desse período na nossa história em Juiz de Fora. Uma empregada doméstica foi presa pelo regime antidemocrático. Ela chegou a pensar que a escravidão estava voltando, pois não conseguia entender o que estava acontecendo na época. Há 61 anos começava no Brasil um dos períodos mais tenebrosos da história. Militares saíram de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro, em um movimento que dava início oficialmente ao golpe militar de 1964. Um movimento que foi investigado pela Comissão Municipal da Verdade em Juiz de Fora no ano de 2012. A ditadura é uma tortura, né? Eu me lembro que eu era criança e não podia escutar Geraldo Vandré, ninguém podia, era proibido. Então a ditadura, ela tortura pela censura, pela covardia, pela violência. Juiz de Fora possui relevância histórica, com relatos e confirmações de crimes feitos pelo Exército Brasileiro e de outras organizações do Estado, como torturas, perseguições, desaparecimentos e diferentes ilegalidades. Teve gente que foi assassinada aqui em Juiz de Fora. Tem inclusive um livro da Daniela Arbeck, Zekova 312, do assassinato do Milton, que era um guerrilheiro ou um revolucionário, no caso. Muita gente aqui de Juiz de Fora foi assassinada, tem da família do Rodolfo Troiano. O Rodolfo Troiano foi assassinado, o advogado Gabriel Pimenta foi assassinado. Então, assim, não dá para a gente negar que houve tortura, né? No Brasil foram constatadas centenas de mortes e pessoas desaparecidas neste período. Entre elas a ex-presidente Dilma Rousseff, como mostram documentos e fotos encontradas pela comissão. E a gente conseguiu localizar uma caixa enorme, cheia de documentos de antigos presos e perseguidos políticos. E a gente conseguiu localizar algumas dessas pessoas ainda vivas e que se dispuseram a vir. A OAB pagou uma van que trouxe essas pessoas e elas vieram buscar numa noite solene, na auditoria, a documentação que estava aqui. Porque você era preso, você largava tudo para lá, era passaporte, documento, cartão, fotografia. Da Dilma, na época era presidente, nós resgatamos muitas fotos. Aqui na Rua Oscar Vidal aconteceu um dos fatos estudados pela Comissão Municipal da Verdade em Juiz de Fora. Uma empregada doméstica chegava aqui na rua para trabalhar quando foi abordada por um militar. Ela foi levada para prestar depoimento e torturada. Ela não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo e chegou a pensar que a época da escravidão teria voltado.
Ela trabalhava na casa de um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora que estava sendo investigado pelo regime. De manhã, quando eu cheguei para ir trabalhar, de manhã cedinho, com meu bebezinho no colo, foi quando um soldado me abordou na calçada e falou: vem aqui que a gente tem que conversar com a senhora. Eu falei: sobre o quê, moço? O que você quer falar comigo? Aí o coração já disparou, né? Que isso nunca tinha acontecido. Ele falou assim: vem cá, nós vamos falar. E não conversa muito, não. Aí me pôs lá dentro da coisa, eu fui. Aí fui parar no 4º Esquadrão, querendo saber como que era a vida do Sr. Itamar e como que era a minha vida. Eu falei: não, simplesmente só vou lá para ajudar eles um pouco. Aí eles queriam saber quem que frequentava a casa deles. Poxa, mas quem é empregada doméstica? Com essa senhora que eu fui criada por ela sempre me ensinou. Uma empregada doméstica não tem que passar para frente, que passa dentro da casa do patrão. E assim eu seguia. Como que eu ia falar para eles o que acontecia lá dentro? Eu falei: não posso falar para vocês, não. Aí começou a me dar socão. Aí, quando eles viram que eu não falava, ele falou: me acerta tomar minha criança, meu bebê. Ele falou: se a senhora não contar o que está acontecendo lá dentro, o que eles fazem? Às vezes tem reunião lá, nós vamos pegar o bebê da senhora e vamos passar com o jipe em cima do bebê da senhora. Um jipe em cima? Um jipe. Até uns anos atrás, tentando descobrir o porquê que fizeram aquilo comigo. Porque eu nunca tinha feito nada com ninguém. Aliás, eu era uma boba. Eu tratava bem todo mundo, mas eu não me lembro de ter feito nada de ruim para ninguém. Eu ainda pensava assim: por quê? Mas aí veio na minha cabeça, até que eu achei que a escravidão estava voltando. Atualmente, Dona Elza toma remédios controlados e tem pesadelos com o que passou durante a ditadura militar. Ela foi internada em uma clínica psiquiátrica após os traumas vividos. Eu tomo remédio para dormir, para ver se eu durmo, mas tem época que parece que o troço vem assim, com tanta força, que eu acordo de noite assustada. E a cara do bendito general, Deus me perdoe, eu espero que ele tenha morrido. Vem direitinho, com aquele óculos gritando comigo. A luta pela democracia segue até os dias de hoje. O Supremo Tribunal Federal analisa uma tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022. Entre os envolvidos está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós já tivemos golpes de Estado, 37, 64, e que nada se faça, e, portanto, depois, esta máquina de desmontar a democracia continue a reverberar, continue a atuar, num primeiro momento mais quieto, depois ela começa a fazer ruído, depois ela explode, como estão em alguns documentos, referências feitas. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Enquanto isso, os trabalhos da Comissão da Verdade permanecem de forma autônoma, com apoio de organizações e pesquisadores. A tentativa de ampliar ainda mais esse período tenebroso de nossa história. Tenho muito orgulho de Juiz de Fora, eu tenho muito orgulho de ter participado da comissão, porque de 2014 até agora a gente não parou, a gente continua. Existe um grupo muito coeso e muito bacana que chama Circuito 64. Então, o ano passado a gente fez vários movimentos em relação a isso, para a gente estar sempre fortalecendo essa história da democracia. Nós temos também o Instituto Gabriel Pimenta de Direitos Humanos, tem a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, porque a gente precisa fazer entender, a gente precisa divulgar isso para que... É uma palavrinha que todo mundo já conhece, né? Para que para isso não se repita, para que isso nunca mais aconteça. Então, sim, a gente precisa falar sobre isso. Uma dessas pessoas que está pedindo para a ditadura passar 10 segundos. 10 segundos só, porque eu passei. E outras passou pior do que eu. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, assinou um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora para a elaboração da usina de resíduos sólidos orgânicos. O objetivo é transformar lixo para a produção de biometano e biofertilizantes. O gás produzido na usina, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, poderá abastecer a frota de veículos da Prefeitura e também do transporte coletivo da cidade. A ideia é substituir o diesel pelo biometano produzido na usina, que deve ser construída no Distrito Industrial, ainda segundo a Prefeitura. A continuidade do projeto depende da aprovação do empréstimo de 40 milhões pedido ao BNDES pela Câmara Municipal. E um alerta para você, proprietário de veículos. A taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, o TRL-AV, deve ser paga ainda hoje, de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
Para este ano, o valor é de R$ 35,18. Essa é uma taxa obrigatória que deve ser paga para renovar o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, o CRLV. O pagamento pode ser feito via Guia de Arrecadação Estadual, o famoso DAI, emitido pelo site da Secretaria da Fazenda. O site é o fazenda.mg.gov.br ou então via Pix. O não pagamento da taxa pode gerar penalidades, como multas, apreensão do veículo e autuação em blitz. Segundo o governo estadual, mais de 160 mil veículos estão com pagamento pendente. E assim encerramos o Jornal da Alterosa desta segunda-feira, início de semana. Amanhã começa abril, dia 1º de abril, e eu aguardo você às 6:50 aqui no Jornal da Alterosa. Até lá, excelente semana para você. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.